E aí, galera? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Tudo tranquilo por aí? Tudo bem? Bom dia. Lembrando, galera, não sei se vocês já pegaram o livro, a gente está no livro 4, tá bom? Livro 4. Livro 4, já pegaram o livro lá na escola? Já tá lá, viu? Livro 4 já tá lá para vocês. Beleza? Deixa eu só conectar a outra câmera aqui. Deixa eu ver. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aí deixa, na frente a capítulo 7, tá bom? Nossa, eles Pessoal, então estamos aí na frente A, tá? Capítulo 7, deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu não sei o que eles fizeram com esse livro, que tá todo diferente agora. Ai, gente, é difícil. O outro livro era bem melhor pra gente tá mostrando para vocês. Não sei o que eles fizeram, não. Até mandar um e-mail pro suporte lá do Bernoulli depois. Mas enfim, como a gente está falando aí de função, livro 4, tá? Livro 4, iníciozinho do livro 4. A gente está falando aí de função exponencial, né? Que eu comecei falando ontem para vocês, mostrei lá a tabela, os gráficos, né, como é que isso vai impactar no longo prazo, falando sobre investimento. Hoje a gente vai ver outras aplicações da função exponencial, tá? E uma delas é a medição, né, de níveis aí de caimento de massa, né, níveis de crescimento de colônias de bactérias. A gente tem vários casos aí. Então a gente vai fazer o estudo de funções de crescimento e decaimento, tá? Vamos continuar. Então, ó, ele fala do tsunami ocorrido no Japão, né? E que a central nuclear de Fukushima foi seriamente danificada, o que provocou um acidente nuclear de grandes proporções, com vazamento de substâncias radioativas, né? E tal evento lembrou um outro acidente nuclear que aconteceu em 26 de abril de 1986 na Ucrânia, em Chernobyl, né? Quando fala de Chernobyl, todo mundo já imagina aí uns bichos todos estranhos, radioativos, né? Um monte de coisa. E a gente vai ver aí o que aconteceu. Por exemplo, na radioatividade, né, quando houve o decaimento aí da radioatividade, o que aconteceu? Significa que a massa da substância radioativa ela vai se desintegrando com o tempo. Né? Então ele vai decaindo num processo radioativo aí chamado decaimento radioativo, que é o tempo necessário para que essa substância aí, você pega aí chamado de o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário que a substância ela sai de determinada massa e cai aí para metade da sua massa.
Para algumas substâncias, a gente tem o tempo de meia-vida para o urânio 238 é de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Para o bismuto, né, o bismuto 210 é de 5 dias, então é bem rapidinho. Enquanto para o outro, que o tempo de meia-vida para esse proctacnídeo aqui é de apenas 1 segundo. Então, olha só, a gente tem várias substâncias aí que elas são muito instáveis, que apenas em 1 segundo metade da sua massa ela já se desintegra, né? Então, a gente vai ver isso aí na química e vamos aplicar a função exponencial na biologia também, beleza? Olha só, galera. Estão perguntando aqui se o trabalho vai ser amanhã, tá? O trabalho vai ser amanhã, tá bom? E só tá participando da aula, tá? Amanhã no último horário que a gente tem aí, 11h50. Então a gente olha aqui, ó. Curva de decaimento para o elemento bismuto, né? 210. Então, ó, ele está aqui, massa de 100%. Quando ele cai para metade da sua massa, passaram-se 5 anos. Mas metade da sua massa, né, metade desse tempo aqui, ou seja, 1/4 da sua massa inicial, mais 5 anos. Passaram mais 5 anos, ele cai mais metade da sua massa, né, ou seja, 1/8 da sua massa. E assim por diante, até ele ter uma massa bem pequena. Certo? Então, como prever o processo de desintegração radioativa? Então, a partir disso, a partir desse decaimento, a gente consegue prever aí com quantos anos a determinada massa de determinada substância a gente vai aí conseguir, né, relacionar o tempo com a massa através de função. Nesse caso, que a gente vai estudar a função exponencial. A gente já viu casos de crescimento e a gente vai ver casos também de decrescimento, tá bom? Então, ó, qual a definição de função exponencial? A função exponencial ela é definida por a elevado a x, tal que eu tenho o meu a maior que zero, sempre essa base aqui é maior que zero, ela não pode ser negativa, e o a tem que ser diferente de 1. Né? Por que o a tem que ser diferente de 1? Porque se for 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, é 1, né? Tanto faz. Então, a função é denominada função exponencial. Por exemplo, 3 elevado a x, 0,78 elevado a x, 1/4 elevado a x, 5,57 elevado a x. Todas essas aqui são funções, né? E essas funções aí são funções exponenciais. Está vendo que a minha variável está no expoente. Então, se a gente analisar aqui a definição, né, a gente vê que por que a base tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1? Primeiro, vamos lá. Se fosse negativo, né, pensa aí, se eu tivesse menos 2 elevado a um expoente de menos meio, por exemplo, daria raiz de menos 2. Né? E raiz de menos 2 não existe. Né? Então, se esse valor fosse meio aqui, ela não poderia estar nem entre zero, nem entre nenhum número que tenha um radical, certo? Portanto, eu não conseguiria escrever uma função exponencial com um domínio relativamente significativo para essa função, tá? Então, por isso que a base A aqui, ela tem que ser diferente de 1, né, para ter um valor diferente de 1 no resultado, e tem que ser maior que zero, porque se ela for negativa, não existe valor. Como é que se comporta o gráfico? O gráfico a gente tem duas características importantes, tá? A primeira característica é, se eu quiser construir o gráfico dessa função aqui, y igual a 3 elevado a x, eu posso montar uma tabelinha, né, colocar aqui alguns valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e colocar aqui, se eu jogar menos 2 aqui no lugar de x, ou seja, eu vou fazer 3 elevado a menos 2, vai ficar 1/9. Né? Se eu colocar 3 elevado a menos 1, 1/3. 3 elevado a 0 vai dar 1, e 3 elevado a 1 vai dar 3, 3 ao quadrado dá 9. Se eu colocar todos esses pontos no gráfico aqui, ó, eu vou ter esse comportamento da função, certo? Olha só, ele tem um decaimento e com o tempo ela vai aumentando o seu valor. Beleza. E se for ao contrário? Né? Um ponto importante que eu quero que vocês percebam aqui é esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, onde eu tenho sempre que aqui for zero,
né, na função exponencial desse tipo que eu mostrei para vocês, aqui sempre vai tocar no 1, tá? Então, sempre que aqui for 0, aqui vai tocar no 1, se não tiver nenhum termo multiplicando ou somando. A gente vai ver as diferenças aí para alguns outros termos, tá? Então, olha só. Então, se eu for olhar o domínio, né? O domínio são os números reais, e o valor da imagem, se a gente for voltar lá, eu vejo que a minha imagem é acima do eixo Y, ou acima do eixo X, ou seja, são os valores positivos, né? Então, são os valores positivos e diferentes de zero, tá? Olha isso aqui, ó, é muito importante a gente saber isso aqui. Imagem são os valores positivos sem o zero, diferentes de zero. E a curva intercepta naquele ponto que eu mostrei para vocês. Beleza, se eu for montar o gráfico aqui da função 1 meio elevado a x, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Menos 3, se eu colocar aqui, ficaria meio elevado a menos 3, daria 8, né? Porque iria inverter e ficaria 2 elevado ao cubo. Beleza. Menos 2 elevado, 4. 1 meio elevado a menos 2 vai dar 4, porque eu inverto e elevo ao quadrado 2. Beleza. E assim por diante. Minha função ficaria com esses valores aqui, ó. Certo? Minha função com esses valores, eu teria aí uma função decrescente. Percebam? A outra função ela tinha um comportamento assim, ó. A outra função ela tinha um comportamento crescente. Ela saía assim, passava no 1, né? Ela saía assim, ó, passava no 1 e crescia. Não era isso? Essa função, ela está fazendo o que com seu valor ao longo do tempo? Ela está diminuindo seu valor. Né? Conforme passa o tempo, essa função aqui, ela diminui seu valor. Então, é bem característico que a gente tem. Ó. Então, trata-se de uma função decrescente, onde os domínios são os números reais. O valor da imagem, né, corresponde ao valor, ao único valor de domínio, ou seja, é uma função aí, ela é injetora. E a curva está toda acima do eixo das abscissas, ou seja, tá vendo esse eixo x aqui? A reta ela sempre está acima desse valor do eixo x, ou seja, a imagem é positiva com os valores diferentes de zero, tá? Então, a curva se aproxima assintoticamente dos eixos abscissas. O que é isso, gente? Se aproximar assintoticamente. Significa que se esse aqui é meu eixo x, essa curva aqui, ela vai se aproximar cada vez mais, mas nunca vai encostar aqui no meu eixo x. Significa aproximar assintoticamente, ou seja, nunca vai ser o valor de zero. E intercepta aqui no ponto 1 e 0 também, ó. 1 e 0, tá vendo esse ponto aqui, ó? 1 e 0, certo? Ou por x e y, 0 e 1. 0 de x, 1 de y. Muito importante a gente conseguir entender aí essa definição, tá? Continuando aqui, então, fazendo um resumo, como é que seria o esboço do gráfico f de x? Seria mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho a função a elevado a x, se o a for maior que 1, a função é crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Certo? Então, essa é a primeira curva que eu faço. Faço uma reta para cima, ou faço uma curva para cima, ou faço uma curva para baixo. Depois, qual o ponto que eu vou marcar? Eu vou marcar o ponto onde eu tenha aqui o valor de 1 e o valor da minha imagem, que no caso poderia ser o valor aqui de A. Então, vai ser o valor de 1 e A. É basicamente isso. Mesma coisa funciona aqui. O valor de 1 e A. Então, esse aqui seria o meu valor de A. E eu teria aqui um valor A. Teria um valor aqui igual a 1. Beleza? Então, vamos ver como é que ficaria isso.
Deixa eu carregar. Olha só. Aconteceu um acidente radiológico em Goiânia, não sei se vocês já ouviram essa história. E o que aconteceu? O acidente aconteceu em 1987, né? Que é um dia 13 de setembro de 1900 quando dois jovens catadores de papel encontraram um prédio abandonado onde funcionava uma clínica desativada, um aparelho de radioterapia contendo o elemento radioativo, né, tinha lá nesse aparelho. Então o que eles fizeram? Eles desmontaram a peça, os catadores se encantaram com 19 gramas de um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilhava com uma coloração, né? O dono do ferro velho, sem conhecimento dos riscos, exibiu o material para amigos e familiares. Só 2 semanas depois é que foi descoberta a natureza do material. O professor Daniel Junqueira, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, explica que não houve mudanças quanto aos cuidados com descartes de aparelhos que tenham emitido radiação. Na verdade, já naquela época estava na forma errada, né? Então, o que aconteceu lá naquela época, né? Muita gente se contaminou com um elemento radioativo, né? E isso no Brasil, gente, tá? Em Goiânia. Goiânia? Isso, em Goiânia. E olha só, para conter a radiação, foi necessário inserir em contêineres com paredes de concreto todo o lixo radioativo produzido no acidente. Esse lixo está enterrado em um aterro sanitário com todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. Em química, vocês estudaram sobre a cinética do decaimento reativo e aplicam a função, né? Ó, a massa que eu quero vai depender da massa inicial dividido por 2 elevado a x, né? Onde a massa m é a massa final da amostra, o M0 é a massa inicial da amostra, X é o tempo de meia-vida que se passou do isótopo radioativo. E ele fala, utilizando a função exponencial e seus conhecimentos químicos, responda a questão a seguir. Letra A. Em 2017, completaram-se 30 anos do acidente, que é o tempo de meia-vida do Césio 137. Qual a quantidade de massa desse isótopo em porcentagem ainda presente no lixo radioativo em 2017? E quanto terá em 2047? Vamos lá. Em porcentagem, quanto de massa tinha em 2017 e quanto vai ter em 2047? Gente, olha só, estão perguntando do trabalho. Eu falei do trabalho semana passada, falei do trabalho ontem de novo e falei da matéria do trabalho. Vou falar a última vez, né, porque eu trabalhei amanhã. Né? O trabalho que a gente vai fazer vai ser o quê? Um trabalho de função quadrática e função composta. A gente vai fazer esse trabalho em aula, tá? Então amanhã, no último horário, a gente vai fazer esse trabalho em aula. Não faltem, certo? Arranjam internet boa. A gente vai fazer esse trabalho em aula. Quem não conseguir fazer esse trabalho em aula, eu vou ter que arrumar um jeito de dar uma atividade depois, tá? Então, para não ter que dar uma atividade de um nível compatível, aí eu espero que vocês todos estejam presentes na aula amanhã, tá? E aí, galera, letra A. Ele perguntou qual a quantidade de massa desse isótopo em porcentagem ainda presente no lixo radioativo em 2017. Acharam aí qual seria a porcentagem? Olha só, se ele fala que são 30 anos, que é o tempo de meia-vida, significa que se após passarem 30 anos, vai estar com 50% da massa que tinha.
Conseguem enxergar isso? Né? Então, 50%. Por quê? Porque é o decaimento da massa. Beleza. Passaram-se mais 30 anos, né? Ou seja, agora em 2047. Quanto que vai ter da massa inicial lá do nosso Césio 137, nossa questão? Quanto que vai ser aí? Justamente, isso aí, Luísa. 25%. Por quê? Porque é metade de 50%. Aí ele pergunta, qual a porcentagem da amostra inicial desse isótopo existirá após 120 anos? Vamos lá, quanto que vai existir após 120 anos? Vamos ver se estão afiados aí em porcentagem. Após 120 anos, quanto que vai ter aí? Isso aí. Então, ó, vamos lá. Após 30 anos, né? 50%. Após 60 anos, 25%. Após 90 anos, 12,5%. Metade de 12,5% vai ser 6,25%. E essa é a nossa porcentagem aí da massa que vai ter do Césio. Então ele fala, é possível afirmar que haverá um momento em que a amostra de Césio se desintegrará 100%? Eu consigo falar isso? O que vocês acham? É possível? Justamente, não. Por que não? Porque eu vou dividindo, né? Pegar aqui 6,25, vai ficar 3,125. Dividir isso de novo, vai ficar quanto? 1,56, né? 625. 125, 1725. Então, e conforme eu for dividindo, ele vai ficar números bem pequenos, mas não vai se desintegrar totalmente. Tem gente que está preso à fórmula, gente. Olha só a pergunta que me fizeram. Então, falando que ainda não descobriu como... fizeram duas perguntas. A primeira foi, mas se substituir lá na questão, depois de 30 anos, colocaria o 2 elevado a 2? Não. Né? Por que não? 2 elevado a 2, vamos lá. X é o tempo de meia-vida, né? Que os outros passou. Então, vamos lá. Se eu fosse substituir na fórmula, ficaria m igual a m0 dividido por 2 elevado a x. Né? 2 elevado a x. Beleza. Se eu quero o tempo de meia-vida, quando se completou 30 anos, passou uma meia-vida. Correto? Então, ficaria m0 dividido por 2. m0 dividido por 2 dá 0,5 de m0, que representa quanto? 50%. Então, conseguiram entender aí de onde saiu os 50%? De onde saiu os 50%? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar outra folha aqui. Rapidinho. Olha só, gente. Deixa eu trocar aqui. Beleza. Eu tenho aqui, a questão me deu essa expressão aqui, né? Então, a gente tem aí na função exponencial,
exponencial, né? E na função exponencial, ele me deu falando sobre tempo de meia-vida. Beleza. E ele me deu a expressão que a massa de uma substância vai depender da massa inicial dividido por 2 elevado a x. Ele falou que m é a massa no instante x, né? Massa no instante x, no instante x. M0 é a massa inicial. E x, quantos ciclos de meia-vida aconteceu? Ciclos de meia-vida que aconteceram. Certo? Então, vamos lá. De onde eu tirei os 50? Então, a minha massa vai ser para 30 anos. E ele falou que o tempo de meia-vida do Césio é 30 anos. Então, seria M0 dividido por 2 elevado a 1. Por que 2 elevado a 1? Porque 30 anos aconteceu só uma meia-vida. Então, fica M0 dividido por 2, não é a mesma coisa que 0,5 M0? 0,5 não significa que é 50% da massa inicial, 50% de M0? Então, conseguiram entender aí de onde saiu 50? Beleza. Então, achei que de onde saiu 50. Então, dependente, se fossem 60 anos, que é o caso da mesma questão, então o M não seria aqui, ó, M0 dividido. Quantos ciclos de meia-vida aconteceram em 60 anos? Não foram 2? 2 elevado a 2. Isso vai ficar M0 dividido por 4, que vai ficar 0,25 M0, que corresponde a 25% de M0. Beleza? E 120 anos? 120 anos, ocorreram quantos ciclos? 120 dividido por 30 dá 4. Então, significa que meu M vai ser M0 dividido por 2 elevado a 4. Isso vai dar 0,0625 de M0, que corresponde a 6,25% de M0. Então, esse seria um método utilizando a minha fórmula. Só que não é muito mais fácil eu pensar, né, pensar no problema? É muito mais fácil eu pensar no problema. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, e nessa aqui a gente já viu que não seria possível, certo? Não se desintegraria 100%. Então, isso é possível? Não. A gente viu que ele se reduz bastante, mas ele não se desintegra totalmente. Vamos lá para a próxima questão. O próximo. Eu tenho outros tipos de função exponencial. E quais são esses outros tipos de função exponencial? Né? Olha só. Eu poderia ter aqui uma função exponencial a elevado a x, que é uma função exponencial comum que a gente acabou de ver. Né? Só que eu posso ter também funções mais complexas, do tipo assim, ó, k que multiplicar a elevado a x. Ou seja, além do A agora, eu acrescento uma constante K que vai multiplicar o meu A. Só que depois que aconteceu o elevado. Né? E K pertence aos reais, tirando zero. Certo? Então K pertence aos reais, tirando zero. Ou seja, K pode ser qualquer número, negativo ou positivo. Ou até mesmo, né, eu posso ter aqui, na forma que tem o K, com o alfa aqui, com algo multiplicando lá em cima com o X, mais o meu B. Então, essa aqui seria a forma mais complexa possível de ter
uma equação exponencial. Essa é a forma mais complexa. E adivinha, 90% das questões são assim, tá? Então vamos lá. K pertence aqui aos números reais, alfa também pertence aos números reais e beta também pertence aos números reais. Lembrando que K e alfa eles têm que ser diferentes de zero, tá? Sem o zero aqui, porque se for zero, a função vai ser zero. Se aqui for zero, isso aqui passa a ser 1, então não faz sentido para mim, beleza? Então, um exemplo dado pela função, né? Então, ó, se eu tiver aqui I0, né, dado falar assim, ó, a intensidade dependente de x vai ser igual a I0, que é a minha intensidade inicial, vezes 0,5 elevado a alfa vezes x. Né? E ele fala, sendo Ix a intensidade luminosa de um feixe de luz que incide perpendicularmente à superfície da água em função da profundidade x em metros. X é metros. Né? Além disso, I0 é a intensidade luminosa na superfície da água e alfa é uma constante positiva, aqui ele falou que é positiva, que depende do nível de turbidez da água. Iremos agora estudar o comportamento dos gráficos de algumas dessas funções mais complexas, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui, quero construir o gráfico da minha função 3 que multiplica 2 elevado a x. Né? Então, atribuindo alguns valores para x aqui, eu acharia o resultado aqui, ó. Se eu atribuir menos 2, ficaria 3 quartos. Se eu atribuir menos 1, 3 meios, 0, ficaria 3. 1 ficaria 6 e atribuir 2 aqui no lugar de x ficaria 12, né? Ó, 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, minha função exponencial ela ficaria dessa forma. Reparem bem o que aconteceu. Antes, na minha função, aqui interceptava no 1, agora interceptou no 3. Por quê? 1, que é o 0, né? 2 elevado a 0 dá 1, vezes 3. Certo? Olha o que aconteceu com minha função. Então, é isso que a gente tem que perceber, gente. Quais são as mudanças que acontecem dependente do termo que eu acrescento aqui. A mesma coisa vale para todas as funções, tá? Às vezes eu acrescento um valor de um lado, ou do lado esquerdo ou direito, e isso acaba mudando aí na minha função. Beleza? Olha só. Se eu quiser construir o gráfico dessa função aqui, e o gráfico dessa função ele está falando 3x, 3 elevado a x mais 1. Né? Se o gráfico é 3 elevado a x mais 1, o que eu poderia fazer? Atribuir valores para x aqui, né, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e substituir aqui. Ó. Se eu substituir por menos 2, ficaria 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 daria 1 elevado a 9. Se eu somar 1 elevado a 9, 1 elevado a 9 não, gente, 1 nono. 1 nono mais 1, isso daria 10 nonos. Se eu elevar a menos 1, ficaria 1 terço mais 1, daria 4 terços. Elevado a 0 dá 1, né? 1 aqui mais 1, 2. 3 elevado a 1 dá 3. 3 mais 1, 4. 2, né? 3 elevado a 2 dá 9. 9 mais 1, 10. Então, olha o que aconteceu. Minha função antes, ela cortava aqui, ela interceptava esse eixo y aqui, ó, né? No 1. Só que agora está interceptando no 2. Por quê? O que aconteceu com essa função que agora está interceptando aqui no 2? No 2, né? Olha só. Acontece que, na verdade, essa função aqui, esse gráfico tá... Não está entendendo por que fica em fração? Vamos lá. Se eu tenho... Pensei, você tem 3 elevado a x. Certo? 3 elevado a x. Vou fazer com 3 elevado a x. Mais 1. Não é? Aí seu x é menos 2. Então você está falando que é 3 elevado a menos 2. Fala para mim, o que acontece quando você tem expoente negativo? Vamos lá. Quem quiser dar um chute aí, justamente, inverte. Então ficaria 1 sobre 3 ao quadrado.
certo? Mais 1. Então, quanto que é 1 sobre 3 ao quadrado? 1 sobre 9. Beleza, por que que fica fração? Você está somando 1 nono com mais 1. Então, vai ficar 1 nono. Se eu calcular o MMC, mais 9 nonos. Se eu somar isso aqui, vai me dar 10 nonos. Certo? Olha aqui, 10 nonos. Então, por que que fica fração? Por causa do expoente negativo. Tá? Então, ó, por que que esse valor aqui é 2? Porque quando eu tenho 3 elevado a 0, né, eu teria o valor de 1, não é isso? Lembra que aqui cortava no 1? Por que que agora está cortando no 2? Porque eu estou somando mais 1. Tá vendo? No outro caso lá eu multiplicava, agora eu estou somando. Então, o que que acontece esse 1 aqui? Esse 1 aqui, ele me dá justamente o deslocamento vertical. Então, se tiver mais 1, ele desloca para cima. Se tiver menos 1, ele deslocaria para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho uma assíntota passando aqui no 1. Né? Eu tenho uma assíntota passando aqui no 1. É interessante, gente, a gente ver como é que funciona isso no gráfico, tá? Muito importante. Por isso que eu falo aí, quem instalou o aplicativo GeoGebra no celular daquela vez, vocês vão precisar ir para entender melhor como é que funcionam essas transformações. Então vamos lá. Olha só. Os carros de determinada marca, deixa eu ver quantas horas, tá. Os carros de determinada marca que desvalorizam exponencialmente em função do tempo t, em meses decorridos desde a sua aquisição, tem um valor de P estabelecido pela equação é igual a A que multiplica B elevado a T, com A e B constantes positivas. Se na compra um carro dessa marca custou 40 mil e após 2 anos o seu valor passou a ser 32, qual será o seu valor após 4 anos? Então, olha só, eu posso fazer o quê? Substituir nas equações, tá? Então, substituindo nas equações, eu falei aqui, ó, no ato da compra eu tenho t igual a 0, certo? Então, eu estou falando aqui que meu P vai ser igual a vezes B elevado a 0. B elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, vai ficar aqui meu P, que é 40 mil, vai ser o meu valor de A. Ok? Então, já achei meu valor de A. Após 2 anos, o que, que aconteceu? Meu carro passou a valer 32 mil. Então, se eu substituir aqui, ó, P é igual a A, que é 40 mil, vezes B ao quadrado, isso vai dar 32. Beleza, então 40 mil vezes B ao quadrado é igual a 32. Posso passar o 40 dividindo, olha só, passo 40 dividindo, simplifico esses zeros aqui e ficaria aqui 32 sobre 40. Se eu simplificar ambos os termos aqui por 8, né? Se eu simplificar em cima por 8, que eu vou ter 4, e simplificar embaixo por 8, que eu vou ter 6, posso simplificar ainda mais um pouquinho, certo? Posso simplificar por Juan, 3 de novo. Oi. não é 40, não? Oi, isso, 40. Coloquei errado. Valeu. Não sei porque eu escrevi 48, eu lendo o trem certo e copiando errado. 40, né? Ficaria 4, dividindo aqui por 40, 5, certo? Então ficaria 4 quintos. O que que eu faço com isso aqui? Né? Eu tenho isso aqui igual a B, ao quadrado. Se eu vou passar a raiz quadrada para achar o valor, então B vai ser a raiz quadrada de 4 quintos. Né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 2 sobre raiz de 5. Racionalizando, vou ter aí 2 raiz de 5 sobre 5. Esse é o meu valor de B. Então ele perguntou, após 4 anos, quanto que vai valer? Então agora eu já tenho o valor de A e já tenho o valor de B. É só substituir na equação principal. Olha só. Então o meu P vai ser igual a A, que é 40 mil, certo? 40 mil, vezes o meu B, que é 2 raiz de 5 sobre 5, elevado à quarta potência. Né?
Quando eu faço essa conta aqui, vai ficar 2 elevado à quarta, 5 ao quadrado, com 5 elevado à quarta. Esse 5 à quarta aqui simplifica com esse 5 ao quadrado, fica 5 ao quadrado aqui no denominador, né? E eu vou ter aqui 5 elevado à quarta vezes dividido por 5 ao quadrado. Vai me dar 16 dividido por 25, que eu vou ter uma fração relativa aos 40 mil. Né? Quando eu faço essa conta aqui, posso dividir aqui os 40 mil por 25, tá? Ou multiplicar com um quarto, vai dar 10 mil. E fazer essa conta aqui que eu vou achar 25.600. 10 mil não, desculpa, vai... Até esqueci o valor aqui. Então, 25.600, tá bom? Então, seria esse o valor. Então, o que eu fiz? Recapitulando a questão. Ele me deu a equação, certo? Como ele me deu a equação, eu precisava achar os parâmetros de A e achar B, certo? Como eu acho? Jogando os pontos que ele me deu. 40 anos em T igual a 0 e 32 mil em T igual a 2. 40 mil em T igual a 0 e 32 mil em T igual a 2. Vamos lá para o exercício. Ele dá aqui, ó, um gráfico para a gente montar. Ele fala, deixa eu ver quantas horas. Para a função exponencial a seguir, construa o gráfico na malha quadriculada e escreva o conjunto imagem. Gente, conjunto imagem é facinho da gente escrever. Para a gente fazer esse exercício aqui, ó, já vou fazer aqui o meu eixo X, tá? O meu eixo Y. Eu já sei que na função exponencial, como aqui o meu A, olha só, como o meu A é maior que 1, né? Como o meu A é maior que 1, minha função ela é o quê? Ela é crescente. Então, eu estou falando que minha função ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, vai passar aqui, vai fazer isso, certo? E quais seriam esses valores? Esse valor aqui, ó, vai ser o valor de 1. Certo? Esse valor vai ser o valor de 1. E quando aqui for 1, aqui vai valer 2. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. E quando aqui for 2? Quando aqui for 2, vai ser 2 elevado a 2, eu vou ter o valor de 4. Não é isso? Então aqui, ó, é 4. Então minha função fica mais ou menos assim. Fica esse comportamento aqui. Então qual seria a minha imagem? Minha imagem vão ser os números reais positivos sem o zero. Tá? Por quê? Porque ela está acima do eixo X, acima do eixo das abscissas. Beleza? Tem gente perguntando, ó, a gente pode fazer aquele quadro com... Sim, gente, pode fazer, só que não é tão prático como saber como é que funciona a questão. Ou seja, eu já olho aqui para a função, né, eu já vejo que a função ela é crescente, ela tem esse comportamento. Faço aqui, jogo o valor de 0, sei que ela vai cortar aqui, ó, quando aqui for 1, e aqui é 0. E já sei o comportamento da minha função. Posso fazer o quadro? Posso, só que vai demandar muito mais tempo. Né? Às vezes não é tão prático. Então, ó, Thiago, daria para fazer isso aí sim. Só que você fez a regra de 3 de uma maneira correta. Tá? Tem gente que vai usar a regra de 3 em função exponencial e não vai conseguir fazer. Tá? Você fez a maneira correta aí, por isso você achou esse valor. Eu nem mostro fazendo desse jeito não, porque dá para entender? Dá. Mas depois que a gente fixar esses conceitos aqui, eu mostro outra maneira de fazer.
tá? Isso dá para fazer certinho. Então, galera, a aula de hoje é isso. Eu espero que tenham pegado aí, absorvido alguma coisa dessa parte de função exponencial, onde a gente começa a ver os gráficos. Outra coisa que eu queria falar com vocês, para que vocês instalem o GeoGebra aí no computador de vocês, tá? E ver como é que vai ficar aí os gráficos. A gente vai fazer um exercício aí para ver como é que vai ficar os gráficos. E até a aula de amanhã, beleza? Ó, um beijo, fechou. Tchau, tchau, boa aula aí.